falaremos um pouco sobre bullying. Chamamos de bullying toda e qualquer situação em que há intenção de humilhar e intimidar, gerando sofrimento a um par. Dentre as características do bullying, desses atos de humilhação e intimidação, eles acontecem sempre entre os pares, são repetidos contra um ou mais colegas, pares, há um público que assiste, que a gente chama até de oxigênio, que alimenta que essas intimidações e essas situações de agressão aconteçam. Geralmente, esses atos, eles acontecem longe do olhar do adulto, mas não longe da presença do adulto. O que eu quero dizer com isso é que em algumas situações em sala de aula, mesmo o professor estando presente, pode haver uma situação de provocação, de humilhação e de intenção de ferir o par. E essas situações, elas são sempre muito evidentes e muito claras para os pares, tá? Então, geralmente, em grande parte das vezes, os colegas sabem que outros estão sofrendo. E as pesquisas comprovam isso. Uma delas é uma pesquisa no ano de 2015, com 2.600 estudantes entre 14 e 15 anos, de escolas públicas e privadas, no estado de São Paulo. E essa pesquisa identifica exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, que cerca de 63% dos alunos participantes da pesquisa se reconhecem espectadores da violência, dessas situações de intimidação e de humilhação. E dados do PISA recentemente também mostram essas situações. Diante desses dados, eu quero que vocês guardem um pouquinho essa ideia que a gente vai voltar nisso, tá? Mas algo que também nos chama muita atenção é a questão dos valores. O que faz com que pensemos sempre, esses alunos que são autores de bullying, que cometem esses atos de humilhação e de intimidação de maneira intencional, o que acontece? Geralmente, valores morais como respeito, generosidade, tolerância, eles são ausentes nessas situações. Eles não se sensibilizam diante da dor do outro. Além de trabalhar com essas situações do bullying, com a intenção de romper, de bloquear ou até de dizer, olha, isso nunca mais vai acontecer aqui, é importante que criemos na escola de maneira intencional, planejada, estratégias, ações que trabalhem com o foco do desenvolvimento desses alunos que tanto são autores por conta desses valores, dessa ausência de valores, também como os espectadores e também com os alunos que são alvo dessas situações, tá? Então, as boas intervenções relacionadas ao bullying, não necessariamente elas tenham a intenção de conter apenas, mas especialmente de favorecer que esses valores sejam transformados e que sensibilizem esses alunos em busca de uma convivência mais respeitosa entre si. Trabalhar com ações que a gente chama de interventivas, que são os remédios, no momento em que esses atos de humilhação e de intimidação são identificados, são importantes, são essenciais, necessários, mas não apenas isso. A gente defende que trabalhar com ações de intervenção, as chamadas ações do tipo vacina, são essenciais para que os alunos ampliem esse repertório, para que eles pensem em casos hipotéticos, para que eles imaginem como essas pessoas, ou como toda a escola sente diante de uma situação em que há essas agressões. Dentre as ações preventivas que acabamos de defender e dizer que são importantes, temos a construção do projeto anti-bullying, também previsto em lei, que se faz necessário que a escola realize uma série de ações que estejam vinculadas ao trabalho intencional. Por exemplo, ações de sensibilização com os pais, com as famílias, identificar os problemas de convivência existentes na escola, planejar ações vinculadas aos valores e os princípios que são defendidos, acompanhar, monitorar os locais onde essas possíveis agressões podem ocorrer e estabelecer acordos coletivos e ensinar esses alunos a enfrentar essas situações de intimidação. Entre as várias situações que já foram presenciadas em escolas e compartilhadas conosco, uma chamou muito a nossa atenção. Esse é um caso
que revela a importância desse olhar cuidadoso da escola, né? Evidencia a necessidade de ações que sejam não só preventivas, mas ações também interventivas e ações que mostrem o quanto o diálogo e o cuidado é valor para todos. O que chama atenção também, que eu quero complementar, é que alunos, colegas dessa garota que se escondia no banheiro, sabiam que isso acontecia. E foram eles que compartilharam com alguns adultos da escola, né? Então, vocês se lembram daqueles dados em que comentamos no início? Então, os pares exercem uma grande importância nesse processo, né? Porque eles sabem os casos de automutilação, eles conhecem colegas que vivenciam relações abusivas, eles sabem de meninos e meninas em que sofrem alguma situação de violência até mesmo na escola. Então, esses alunos, eles são muito importantes, esses espectadores, eles cumprem aí um papel bastante importante, né? E pensando nisso, uma das ações também que a gente defende e que a gente sabe da importância são as ações dentro daquele sistema de apoio entre pares, entre eles os alunos das equipes de ajuda. As equipes de ajuda, elas integram o que a gente chama de sistema de apoio entre pares. Ela é composta basicamente por alunos que são eleitos pelos próprios colegas como confiáveis. Esses alunos passam por uma formação e eles aprendem a como identificar situações de intimidação, como atuar nas situações de discriminação, exclusão, angústia. E eles também aprendem formas de prevenção, né? Maneiras de lidar nessas situações também, pensando muito na acolhida desses alunos, desses colegas que passam por situações de agressão e de intimidação. Desta maneira, as equipes de ajuda é uma das ações preventivas. Dentre as ações interventivas, a gente tem o método de preocupação compartilhada, que é quando as situações de bullying, dessas agressões, elas estão identificadas. Dentro desse método, a gente tem aí acordos que a gente considera reeducativos, sempre na tentativa de melhorar a convivência e especialmente reparar e restaurar essas relações. O método de preocupação compartilhada, ele é composto por protocolos de intervenção que vão atuar diretamente com os grupos envolvidos nessas situações de conflito, tá? Então, tanto os alvos, quanto os espectadores, quanto os autores e as respectivas famílias. Em linhas gerais, o fenômeno do bullying é bastante complexo. O conhecimento das suas características e das propostas de intervenções, elas contribuem para que as ações sejam cada vez mais efetivas e transformadoras.